passar dos 7 ou 8. Tá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês a primeira vez, apesar que já viajei para cá várias vezes, pregando aí na Assembleia de Deus, nos interiores, no Ministério da Missão, certo? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, somando e glorificando o nome de Jesus, como o irmão Zé Luiz já falou, o pastor de vocês já falou, é a verdade, vocês viram filmando aí, eu tenho um canal no YouTube, e quando eu prego, eu filmo também as pessoas, os irmãos cantando, por onde eu vou eu filmo, tenho muita filmagem, tenho mais de 1000 e tantos filmagens de vídeo, certo? Então tudo isso é para glorificar o nome de Jesus, certo? Nada para glorificar o homem, mas sim o nome de Jesus, certo? Sempre foi a minha intenção. Já prego o evangelho desde 16 anos, hoje tenho 50, pregando o evangelho com sinais, com prodígios, com curas e maravilhas. Abra sua Bíblia aí, vamos ver aqui, abra sua Bíblia no livro olha só, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 2 aos Coríntios, versículo 12 e capítulo 12, versículo 12. Veja só, é um versículo muito forte, muito poderoso. As marcas de um homem de Deus, de um apóstolo, é o nome da mensagem. Veja só, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Meu irmão, igreja do Senhor, esse é as marcas de uma igreja poderosa. Essas são as marcas do verdadeiro homem de Deus. Essas são as marcas daquele que sabe orar da forma que Deus se agrada. Apesar que a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas nós temos que aprender para ensinar e profetizar como os demais. Tem muitos testemunhos poderosos para contar. O irmão Zé Luiz é uma das testemunhas. Assim que eu cheguei aqui, eu profetizei na vida dele, fui na casa dele, profetizei na vida dele, livramento. E com poucos dias ele teve livramento, não foi, Zé Luiz? Poucos dias ele teve livramento. Lá em São Luís, orando, pregando nas igrejas, nos ministérios, Deus tem operado e honrado minhas profetizações e orações. O apóstolo Paulo ele diz: todos podem profetizar, um depois do outro. Todos nós temos o direito de profetizar. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Todos nós temos o poder. Ele também diz por outra parte assim: crie, vem do verbo crer. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Veja só, ele está falando com toda a igreja. Ele não está falando somente com um apóstolo, com um pregador, com um profeta. Não, ele está falando com todos. Nós cremos e por isso nós falamos. O profeta Jeremias, no seu livro, ele fala um versículo muito forte. Ele diz assim: o Senhor confirma a palavra do seu servo. Ele não está dizendo que é só a palavra do profeta, ou do pastor, ou do pregador, ou da bispa, ou do bispo. Não, ele disse: o Senhor confirma a palavra do seu servo. Veja só, o negócio é forte. Não é só para pregador. Não vou pensar assim: irmão César, é só para pregador. Você já é um veterano, começou muito novo, você tem uma fé muito grande. Não, meu irmão, é para todos nós. Senão não estava na Bíblia. Sabe qual é o problema de muitos dentro da igreja, em termos de saber usar a fé? São as palavras. Se você botar as palavras certas, da forma certa, as coisas acontecerão. Porque é assim que funciona. E eu tenho mostrado aí. Mais uma passagem poderosa, que diz em Números, assim, Deus disse assim a Moisés: Moisés, diz a eles quem? Israel, que o que eles disserem aos meus ouvidos, eu quem Deus, farei o que eles disserem. Veja só, será que isso tem alguma diferença no que Jesus disse em Marcos 11, 23? Na verdade vos digo,
que se disser a este monte, sai daqui e vai para lá, e não duvidar em seu coração, que é a mente, mas fará tudo aquilo que você diz. Olha só, é muito forte. Não há uma mera coincidência. Deus falou lá em Números, e Jesus está falando aqui no Novo. Veja só, tudo o que disser, tudo o que você disser, pois será feito. Meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Lá em São Luís, tem um irmão, Marco. Ele foi lá em casa me levar para orar, pregar para o pai dele. Peguei, ganhei o pai dele para Jesus, irmão Valdinar. Aí ele queria que eu orasse depois por uma enfermidade. Orei, problema de coluna, está curado. Passou um tempo, o Marco me levou de novo para orar por ele, pela causa na justiça. Ele queria ganhar um auxílio. Eu disse, não, irmão, um auxílio não. Um auxílio, ele acaba em 2 anos, no máximo. Eu vou orar para ti, por ti, para que tu te aposente. E ele disse assim para mim, irmão César, eu tenho direito a uma indenização, mas não estou nem fazendo questão. Eu disse, negativo, vamos resgatar a indenização pela fé. E aí eu orei por ele pela indenização e pela aposentadoria. Em poucos dias ele recebeu o transferimento. Traz o documento, porque você vai se aposentar e vai receber por direito a indenização de 38 mil reais. Isso é a fé, irmãos, que move montanhas. A fé, ela não vem em nós, pastor, não é por título, não é porque a gente é bonito, não é porque se veste bem, não é porque você é formado ou deixa de ser. A fé, ela vem quando nós damos lugar. Jesus disse a Pedro, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Se não é para dar lugar ao diabo, nós temos que dar lugar a quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque ele nos fortifica com a mensagem. E aí nós ficamos mais fortes. Nosso espírito, a presença de Deus vem sobre nós. O corpo esquenta, o rosto arde, a cabeça esquenta. Isso é a presença de Deus. O fogo do Espírito. Isso nos capacita de fé. O apóstolo Paulo disse assim, ó, nossa capacidade vem de Deus. Não vem de nós mesmos. Não vem. Para que o homem não se glorie. Para que o homem não se glorie. A nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Vem do Espírito Santo de Deus. Vem em ler a Bíblia, estudar e declarar. Pelo Espírito Santo, pelo discernimento do Espírito. E as coisas acontecerão. Em Romanos, o apóstolo Paulo disse, olha o segredo aqui da oração também, chamando as coisas que não existem, como se já existisse. Chamando o que tu não tem, como se tu já tivesse. Por exemplo, uma aposentadoria, um emprego. Você vai dizer, eu já tenho um emprego, eu já tenho minha aposentadoria. Em nome de Jesus, eu declaro, eu já tenho, tudo é possível que crê, tudo posso ver em fortaleza. Você está profetizando, você está orando correto. Se você está enfermo, eu estou curado, eu estou curada. Eu sou o Senhor que te sara. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode ter a doença que for, se você fizer isso, estará curado para a glória de Deus, no nome de Jesus. Ficamos de pé e vamos agora declarar. Ficamos de pé. Vamos profetizar. Todos, é direito de todos. É direito de todos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Muita gente aceitou Jesus, aí vieram lá do catolicismo, certo? Vieram lá do catolicismo, adoravam a imagem, não sei mais o que, mas muitas das coisas do catolicismo ainda não saiu de muitos crentes. Ainda não saiu de muitos crentes. Então, retiremos, meu irmão, essas coisas da tua cabeça. Peça ao Espírito de Deus, porque isso só está te prejudicando. O apóstolo Paulo disse que nós temos que deixar todo o rudimento do mundo. Todos os rudimentos do mundo. Ele está falando do catolicismo. Ele está falando de tudo aquilo que se aprendeu no mundo. Nós temos que deixar tudo isso, meu irmão. Aqui o negócio é diferente. Visão de Deus. O apóstolo Paulo disse, temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, como posso ter a mente quando era lá no mundo? Hein? Aqui é diferente. Então, vamos confessar? Diga, eu declaro, em nome de Jesus, tem um livramento, em nome de Jesus, de acidente, de ladrões, de emboscada,